para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à 10ª aula de Geografia do 6º ano, que tem como tema os agentes internos do relevo. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos! Pessoal, eu trago aqui para vocês o livro didático de referência que eu utilizo para a elaboração de nossas aulas, né? Geografia, Espaço e Interação, livro do 6º ano. Então, a gente tem que aproveitar mais do que nunca o livro didático para estudar. Como? Assiste a aula, pega o livro didático, lê, relê, resume, copia, resolve os exercícios do livro didático, busca novos exercícios na internet ou em outros livros sobre o conteúdo, porque o conhecimento que não é exercitado é conhecimento esquecido. Então, a gente tem que exercitar para continuar memorizando e aprofundando o conhecimento. Muito bem, pessoal? Bem, a nossa aula de hoje é sobre os agentes internos do relevo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as formas de relevo, planalto, planície, depressão, montanhas. Nesta aula, a grande pergunta é: como são formados os relevos, né? Como que se formam o relevo? Como se forma o relevo? Então, um dos agentes responsáveis são os agentes internos, né? E aí fica a pergunta: quais são os agentes responsáveis pela modelagem do relevo terrestre? Como que é modelado as formas do relevo, né? Então, quais os tipos e características dos agentes internos do relevo? O relevo pode ser produzido pela ação de agentes internos e de agentes externos. Como nossa vida pode ser afetada pela ação dos agentes internos do relevo? Refletiu? Se perguntou? Vamos buscar as respostas? Vamos lá. Pessoal, o relevo, as formas do relevo, as formas da superfície terrestre, as formas dos terrenos que a gente observa nessa parte do planeta Terra em que nós vivemos, as formas do relevo, elas são modeladas por dois agentes. Quem são os agentes modeladores do relevo? São os agentes internos e os agentes externos. Por que eu estou falando de agentes internos? São os agentes que atuam no interior do planeta Terra, no subsolo, no núcleo do planeta Terra. Quais são esses agentes internos? É o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos ou abalos sísmicos. O nome é terremoto ou abalo sísmico. Esses são os agentes internos. Eles atuam de dentro para fora do planeta, formando o relevo. Quais são os outros agentes modeladores do relevo? São os agentes externos. Externos por quê? Estão fora do planeta, do interior do planeta, né? É o quê? É a água da chuva, a água dos rios, os mares, os ventos, as geleiras, a variação de temperatura. Então, esses são os dois agentes modeladores do relevo. Os agentes internos e os agentes externos. E aí eu trago essa imagem para vocês. Essa imagem sobre a ação dos agentes do relevo. Por exemplo, esse relevo aí, ele é caracterizado por uma grande formação rochosa, né? Uma grande formação rochosa. Mas essa formação, ela sofreu com a atuação das águas. Olha, as águas, né? Correndo, correndo. Tem até aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele fala, esse ditado, ele faz referência à ação das águas no relevo. Então a água foi trabalhando esse relevo e formou essa curva desse rio aí, esse meandro, não é isso? Nessa rocha, né? Nessa superfície aí que é bem resistente, não é isso? Então é para exemplificar a ação dos agentes do relevo. Vamos estudar os agentes do relevo? Nesta aula nós vamos estudar os agentes internos do relevo. Na aula que vem nós estudamos os agentes externos do relevo. Vamos lá? Bem, vamos falar dos agentes internos do relevo? Eu trouxe essa imagem. Vamos olhar para essa imagem. E quando eu falo em agentes internos do relevo, eu estou falando de fenômenos naturais que têm origem no interior da Terra,
no interior do planeta, no subsolo, a quilômetros e quilômetros de profundidade. Por quê? Porque o interior da Terra possui camadas que estão representadas nessa imagem. Quais são as camadas do interior do planeta para a superfície terrestre, para a crosta terrestre? A primeira camada, mais interna, é o núcleo interno do planeta Terra. O núcleo interno está pintado aqui de amarelo. Essas cores são ilustrativas. Esse desenho é ilustrativo. É uma forma didática de explicar. Não é que é assim realmente, certo? É muito mais dinâmico e muito mais complexo. Isso aqui é um esforço de explicação. Então, o núcleo interno, essa parte mais interna, que está representada por esse círculo, né? E tem um nome lá, núcleo interno, é a parte mais interna, mais profunda no interior do planeta Terra. O núcleo interno, ele tem uma outra parte externa que é chamada de núcleo externo. Por quê? Está pintado tudo de amarelo, professor. Qual é a diferença? A diferença, pessoal, tem a ver com a composição, de que ele é feito e com a temperatura. Porque no núcleo interno do planeta Terra as temperaturas são elevadíssimas, porque está tudo comprimido sobre uma alta pressão. É como a panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Ela é fechada, então, à medida que o calor aquece a panela, não é isso? Esse calor é transferido para dentro da panela e ele vai aumentando cada vez mais dentro da panela o calor, a pressão, e faz com que o alimento cozinhe mais rápido, certo? É assim mais ou menos o interior do planeta Terra. Alta pressão, altas temperaturas. Esse é o núcleo interno e o núcleo externo. Outra camada após o núcleo interno e externo, do interior para a superfície, é o manto. O manto está pintado aqui de vermelho. No manto predomina um material pastoso, magma. O magma é rocha derretida, não é isso? Altas temperaturas. Essa é outra parte do planeta Terra, o manto. E a parte mais externa é a litosfera. Aqui eu coloquei a seta bem grande, litosfera. Essa litosfera, ela é composta de duas partes, da crosta terrestre e da crosta oceânica. A crosta terrestre é esse lugar que a gente vive. É o sustentáculo da vida humana. É a crosta terrestre. A crosta oceânica é o fundo dos oceanos. É o fundo dos oceanos, a crosta oceânica. Todas as duas fazem parte da litosfera. Muito bem, vamos adiante. Então vamos ver aqui cada uma dessas partes. Como eu falei, pessoal, o que dá origem a esses agentes internos? Pessoal, as camadas da Terra, nós temos as várias camadas, né? O núcleo. O núcleo, ele tem um material líquido a temperaturas de 4.000 graus Celsius. Altas temperaturas. O material que compõe o núcleo, ele está em estado líquido, altas temperaturas, grande temperatura, que é a região amarela. Já a região vermelha aqui nessa ilustração é a região do manto. O manto, ele contém um material pastoso, rígido, a uma temperatura de 2.000 graus Celsius, altas temperaturas. E esse interior do planeta Terra, ele apresenta uma movimentação interna. Essa movimentação interna do manto, do núcleo, ela reflete na litosfera, na crosta continental e na crosta oceânica, produzindo as formas de relevo na crosta oceânica e na crosta terrestre. Então esse interior do planeta Terra, ele tem uma dinâmica, ele tem um movimento, e é esse movimento que interfere aqui na parte mais externa, na litosfera, na crosta terrestre e na crosta oceânica. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Para entender melhor isso, eu trouxe essa imagem aqui que também é ilustrativa, para efeito didático, de explicação. Vamos olhar para essa imagem. Pessoal, antes da gente começar interpretando essa imagem, vamos ler as partes. Lembram das partes? Tem que lembrar das partes. Tem o núcleo está lá a seta apontando para o núcleo, a parte mais interna, de maior temperatura, temperatura mais elevada. Nós temos o manto, olha a seta apontando para o manto, é aquela região vermelha, que está um pouco mais acima do núcleo.
E nós temos a litosfera. Olha que a litosfera é tipo uma casca da laranja, certo? A litosfera é a parte mais rígida, certo? Composta pela crosta terrestre, que é essa parte que nós vivemos, e pela crosta oceânica, que é o fundo dos oceanos. Como acontece essa dinâmica do interior do planeta Terra? Pessoal, existe uma teoria que explica essa dinâmica a partir das correntes de convecção. O que é convecção? Vamos lembrar da panela esquentando no fogão. Pensa aí numa panela cheia d'água no fogão. Pensou? Mentalizou? Quando o fogo aquece o fundo da panela d'água, o que ele acontece? O calor da chama, por condução, ele aquece a água no fundo da panela. Ok? Então, botei a panela lá no fogo, né? Vou fazer lá um lanche para mim, certo? O rango, e aí eu botei para esquentar. A chama aquece o fundo da panela por condução desse calor. Esse calor aquece a água no fundo da panela. O que acontece com essa água no fundo da panela? Ela aquece. Quando a água aquece, ela perde densidade, ela perde peso, ela fica mais leve. Ela tem a tendência de subir. Quando ela sobe para a parte superior da panela, ela entra em contato com a superfície, né? Que está mais fria. E aí ela tem a tendência de descer. É por isso que a água faz aquele movimento, ela fica borbulhando. O que está acontecendo? A água quente do fundo sobe e a água, quando sobe, ela esfria e volta para o fundo da panela. Por quê, pessoal? Isso é um princípio de termodinâmica, de dinâmica de temperatura, que ele diz o seguinte: o ar quente tem a tendência de subir e o ar frio tem a tendência de descer. A mesma coisa acontece com a água. A água quente, por ser menos densa, mais leve, ela tem a tendência de subir. E a água fria, por ser mais densa, mais pesada, ela tem a tendência de descer. Isso acontece com o ar e com os líquidos. É por isso que o ar-condicionado ele fica em cima. Ele não pode ficar na altura do chão, senão ele não esfria nada, porque o ar frio tem a tendência de descer. Então o ar-condicionado ele tem que ficar numa superfície alta. E o aquecedor ele tem que ficar em uma posição mais próxima do chão, certo? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você bota a água para ferver e a água aquece, o vapor de água, se não tiver vento, qual é a tendência do vapor da água quente? Subir. Quando você abre um freezer vertical, uma geladeira vertical, aquela geladeira vertical em pé, que vem com um congelador em cima, quando você abre e não tem vento, qual é a tendência do vento frio? Do vapor de água frio que sai da geladeira? A tendência é de descer. Bem, esse é o princípio básico que permite a gente entender os movimentos internos do planeta Terra. Então, os líquidos quentes têm a tendência de subir e frio tem a tendência de descer. E é isso que dá dinâmica ao interior do planeta Terra. Como nós falamos, o núcleo, olha lá a parte inferior, o núcleo do planeta Terra. O núcleo do planeta Terra, ele se encontra a temperaturas superiores a 4.000 graus Celsius. Temperaturas extremas. O manto, ele já se encontra a temperaturas mais baixas, 2.000 graus Celsius. Então, o que acontece com o magma? Olha as setas lá do magma girando, olha as setas girando. Então, esse magma está em suspensão no manto. Quando ele se aproxima do núcleo, que a temperatura é mais elevada, ele esquenta. Quando ele esquenta, ele tem a tendência de subir. Olha a seta subindo. Quando ele chega próximo da litosfera, está mais frio a temperatura, né? Então ele esfria e ele tem a tendência de descer. Então são movimentos circulares que o magma ele faz, são as chamadas correntes de convecção. Os movimentos circulares que o magma faz, certo? O que é o magma? É larva derretida, é rocha derretida. Então ele faz esses movimentos circulares. Quando o magma aquece com violência, com rapidez, e ele sobe com força, e ele encontra uma brecha na litosfera, ele extravasa e forma um vulcão. O vulcão erupciona. Está bem aí a brecha que ele fez. Olha lá a brecha na litosfera, a seta apontando para a brecha. Então, o magma em contato com o núcleo, ele esquentou, subiu com violência, com força muito quente, não é isso? Ele encontrou uma brecha na litosfera, ele extravasou. Ele extravasa pela litosfera, forma um cone e dá origem a um vulcão. Então essa é a dinâmica interna do planeta Terra, de forma simples, de forma didática, para a gente entender, não é isso? As melhores ideias são as ideias mais simples,
para a gente entender realmente, pelo menos na minha opinião. E é justamente esse movimento interno do planeta Terra que dá origem aos agentes internos do relevo. Quem são os agentes internos do relevo? É o tectonismo, o vulcanismo, os terremotos ou abalos sísmicos, que eu trago representado aqui nessa imagem. Então, o que é o tectonismo? É a ideia de que a litosfera, a crosta terrestre e a crosta oceânica, é como se fossem grandes placas de piso, né, em cima do manto. E essas placas, elas se encontram, elas se separam, ou elas correm horizontalmente uma em relação à outra, dando origem a tremores na Terra, a vulcões, é o tectonismo. O terremoto é um tremor de terra. O tremor de terra, ele pode ser originado pelo tectonismo ou ele pode ser originado por um vulcão. E o vulcão? O vulcão é um aparelho através do qual o magma do interior do planeta Terra extravasa. Ok? Deu para entender mais ou menos? Vamos estudar cada um desses agentes internos. Vamos estudar? Vamos lá. Bem, o tectonismo, voltando de novo, nós já começamos a explicação, vamos continuar. A ideia do tectonismo, ela deriva de uma outra ideia, que são as teorias das correntes de convecção e a deriva dos continentes. Em que se apoia essa teoria? Ela apoia-se na hipótese de que o comportamento do manto corresponde ao dos materiais líquidos e gasosos que tendem a subir para a superfície quando aquecidos e para o fundo quando esfriados. Foi a explicação, né? Isso aqui é retirado do livro Geografia do Brasil, do grande professor brasileiro Jurandir Ross. De acordo com o professor Jurandir Ross, os continentes, por fazerem parte da litosfera, que é composta pela crosta terrestre e pela crosta oceânica, são conduzidos como se eles estivessem numa esteira rolante. A crosta terrestre e a crosta oceânica. Vamos entender isso nessa imagem? Olha para essa imagem. Essa imagem ela reproduz um pouco da anterior, que eu expliquei o funcionamento, né, do planeta Terra. Então, a parte amarelo é a parte mais próxima do núcleo, mais profunda, mais quente. Então, o magma esquenta e olha as setas subindo. O magma esquenta, quando ele esquenta, ele tem a tendência de subir. Quando ele sobe, por exemplo, e encontra uma brecha no fundo do oceano, na crosta oceânica, ele forma um vulcão no fundo do oceano, ele extravasa, não é isso? E esse magma, ele faz esse movimento constante, no caso aqui representado em setas circulares. Então ele está fazendo esse movimento constante. E é esse movimento constante que faz com que ocorra o tectonismo, que essas placas na litosfera faz com que a crosta terrestre, a crosta oceânica e a crosta terrestre ela se desloque, que dá origem à ideia das placas tectônicas. Vamos ver melhor aqui em um outro mapa? Então, o que são as placas tectônicas? É a ideia, a teoria da tectônica de placas. A ideia de que a litosfera ela se divide em crosta terrestre e crosta oceânica. E ela se divide também em vários blocos ou placas, a crosta terrestre e a oceânica. A semelhança de grandes placas de cerâmica, de revestindo um piso, não é? Tem um piso, as placas de cerâmica revestindo um piso. Então, essas placas elas não são da mesma dimensão e também não são fixas, apresentando sinais de deslocamento no plano horizontal e deslizando sobre o manto. Então, é como se o magma, a ação do magma no interior do planeta Terra, no manto, ela agisse sobre essas placas, tipo revestimento de piso. E essas placas, elas funcionariam tipo assim, uma esteira rolante, que é essa imagem desse planisfério que eu trago para vocês. Qual é o título desse planisfério? Mundo. Principais placas tectônicas. Esse planisfério está na página 133 do livro didático. Qual é a legenda desse planisfério? As linhas vermelhas são as placas. É o limite das placas, onde elas começam e onde elas terminam, certo? Algumas placas têm as setazinhas, algumas placas estão se separando, outras placas estão se encontrando, outras placas estão deslizando uma ao lado da outra. É isso que essa imagem representa. Nós temos a placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, onde se encontra o território brasileiro, a placa norte-americana, a placa africana.
Então, essa tectônica das placas tem a ver com isso, com o movimento dessas grandes placas, né? Como se fossem grandes piso, revestimento, né? Correndo em cima do manto. Só que está se movimentando agora? Tá. Só que muito lentamente. A gente não consegue perceber. Elas se movimentam o quê? 10 centímetros no ano? Então a gente quase não consegue perceber. 10 centímetros ao ano é nossas unhas que crescem, né? A gente quase não consegue perceber. Então as placas são essas grandes massas, né? Tanto da crosta terrestre quanto da crosta oceânica, que se movimentam. Esse movimento ele pode ser de 3 tipos. Os limites das placas tectônicas podem ser de 3 tipos, os movimentos. Um desse primeiro movimento, que eu represento na primeira imagem, a imagem mais de cima, vamos lá para a imagem, é o limite divergente. O que é o limite divergente? É onde as placas tectônicas elas se afastam uma da outra. Então, olha lá o exemplo, as 2 setas. Então, são 2 placas se separando. Quando as 2 placas se separam, o magma extravasa e forma, não é isso, uma nova crosta. Porque o magma preenche o espaço entre elas, se separam, o magma preenche o espaço entre elas, forma uma nova crosta. Outro movimento da placa são os limites conservativos ou transformante. O que é o limite conservativo ou transformante? É onde as placas tectônicas elas deslizam lateralmente uma em relação à outra, sem destruição ou geração de crostas. É o exemplo do meio. É o limite transformante ou conservativo. Uma placa desliza ao lado da outra. E o terceiro movimento das placas tectônicas é quando os limites eles convergem. É quando os limites das placas tectônicas eles se encontram. Onde as placas tectônicas colidem, a mais densa, a mais pesada, mergulha sobre a menos densa, gerando uma área de intenso magmatismo, de vulcões e terremotos. É nessas áreas que há uma intensa quantidade de terremotos e de vulcões de grande intensidade, de grande magnitude, nas áreas onde as placas se encontram. Então esses são os 3 movimentos das placas tectônicas. E no caso do Brasil? A estrutura tectônica do Brasil é uma estrutura antiga, estável, já bastante desgastada pelos agentes externos. Vamos aqui para essa imagem, vamos ver essa imagem. O território brasileiro, ele se encontra no centro da placa sul-americana. Olha o território brasileiro de verde. Olha a placa sul-americana, é a linha contornando de vermelho. O Brasil está no centro da placa sul-americana. O que isso quer dizer? Ele está bem longe de áreas onde há o choque ou a separação de placas tectônicas. Portanto, no caso do Brasil, não existem vulcões ativos. E não é provável a existência de vulcões ativos. E não ocorrem terremotos de grande intensidade. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não é possível acontecer terremoto no Brasil. Eu estou dizendo que não é possível acontecer terremotos de grande intensidade. Porque nós estamos longe de áreas de encontro ou de distanciamento de placas. Ah, mas por exemplo, se acontecer a quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância, pode ter repercussões sobre o Brasil. Pode ter repercussões sobre o Brasil. Porque é um evento extremo. É um evento de magnitude enorme. Dependendo da intensidade do evento, pode trazer consequências para o território brasileiro. Mas o território brasileiro, no território brasileiro, não existem vulcões ativos e nós não estamos em áreas de encontro ou separação de placas. Agora, terremoto tem todo dia, todo ano tem terremoto no Brasil, pessoal. Vocês não sabem, não? Todo ano tem terremoto. Se você quer saber qual foi o último terremoto no Brasil, entre no site da Rede Sismográfica Brasileira. Nós vamos já falar sobre isso, certo? Sobre terremotos. Então, pessoal, o tectonismo, ele gera tremores de terra. Outro evento interno do planeta Terra, outro fenômeno interno do planeta Terra, que gera também terremotos, são os vulcões, o vulcanismo. O que é o vulcanismo? O vulcão é uma abertura ou uma fenda na crosta terrestre ou na crosta oceânica, submarina, através da qual saem materiais,
como lavas, cinzas e gases. Como eu disse, quando o magma encontra um espaço, ele extravasa para a superfície terrestre e ele dá origem a um vulcão. Nós não podemos confundir vulcões com montanha, não tem nada a ver. Pois na maioria dos casos, a elevação é resultado da atividade vulcânica, que forma o cone, que é o meio através do qual, o aparelho através do qual o magma extravasa. Quando o magma está dentro do planeta Terra, ele tem uma determinada composição de elementos químicos. Quando ele extravasa, quando ele chega na superfície, quando ele entra em contato com os gases que compõem a atmosfera, ele muda a composição química. Logo, ele muda o nome. Quando ele está dentro do planeta Terra, ele é magma. Quando ele extravasa, nós chamamos de lava, certo? Quando ele extravasa, nós chamamos de lava. E eu trouxe essa imagem de vocês de um vulcão em erupção, certo? Do vulcão em erupção. E quando o vulcão entra em erupção, ele pode gerar terremotos. Pode gerar terremotos de intensidade maior ou menor. Então, o que gera o terremoto é o tectonismo e o vulcanismo, certo? E outra coisa, pessoal, um vulcão pode também entrar em erupção no fundo do oceano. Existem vulcões no fundo dos oceanos. Então, é formado o cone, o aparelho do vulcão, né? O magma extravasa. Quando chega na superfície, ele esfria e cria ilhas vulcânicas. Surgem ilhas vulcânicas quando esse vulcão erupciona no oceano, no fundo do oceano, na crosta oceânica. Já que nós estamos falando do terremoto, vamos continuar falando mais dele. E os terremotos ou abalos sísmicos? O que é o terremoto? O nome é terremoto. Ou você vai encontrar alguém falando também abalo sísmico, terremotos ou abalos sísmicos. O que é o terremoto ou abalo sísmico? É uma vibração das camadas da crosta da Terra, produzidas pelo tremor e oriundas de fenômenos tectônicos ou vulcânicos. Isso que é o terremoto. É uma vibração das camadas da crosta da Terra, né? Quando ocorrem na crosta terrestre, podem ser fracas e elas não são nem notadas. Às vezes o terremoto é tão fraco, a gente não nota. A gente não nota, mas o sismógrafo registra. O que é o sismógrafo? O nome não é abalo sísmico. O que é o sismógrafo? É o aparelho que mede a intensidade do abalo sísmico. Nós chamamos de sismógrafo. O Brasil tem uma rede sismográfica brasileira. O que é a rede sismográfica brasileira? Uma rede é um conjunto de sismógrafos, de aparelhos que medem o terremoto, ligando o território nacional, conectados no território nacional, e eles estão a todo tempo detectando tremores de terra, de grande ou de baixa intensidade. Quando o terremoto é bem fraquinho, a gente nem percebe. O sismógrafo registra. Mas quando o tremor é forte, ele ocasiona grandes estragos materiais e humanos. Certo? O tremor de terra. No caso do Brasil, pode haver tremor também por outro motivo, devido a desabamentos internos. Desabamentos internos. O subsolo pode desabar internamente, né? Isso pode gerar tremor de terra também no Brasil, certo, pessoal? E aqui eu trago para vocês essa imagem aí desse tremor de terra e da destruição que ele causou, né? E as pessoas ali, o corpo de bombeiros e as pessoas mobilizadas para tentar, né, encontrar vidas, salvar vidas, como resultado desse fenômeno que são os terremotos. Bem, vamos continuar falando de terremoto? Vamos. O terremoto que eu falei era o terremoto quando ele acontece na crosta terrestre. E quando ele acontece na crosta oceânica. Quando os terremotos ou abalos sísmicos ocorrem na crosta oceânica, nas terras submarinas, podem gerar grandes ondas extremamente violentas, chamadas de maremotos, ras de maré ou ainda de tsunami pelos japoneses. Tsunami é o nome que o japonês dá para maremoto. A língua portuguesa nós dizemos não tsunami, nós dizemos maremoto ou ras de maré. No Japão, traduzido para o japonês,
se disse tsunami. E o tsunami ficou conhecido tanto assim no mundo devido ao último tsunami que alcançou a costa japonesa, né? Atingiu até uma usina nuclear e causou um enorme prejuízo, né? Então, esse tremor no subsolo oceânico, não é isso? Ele pode gerar uma onda enorme de 8 metros de altura. Mas não é só uma onda grande, enorme, de 8 metros de altura. É uma onda extremamente violenta, chamada de maremoto. Esse tremor ele pode estar a vários quilômetros de distância do litoral brasileiro, mas ele pode alcançar a zona do litoral brasileiro, mesmo a 4.000 quilômetros de distância. Mas para ele alcançar o litoral brasileiro, tem que ser de uma intensidade muito grande para ele produzir ondas gigantescas. E aí eu trago para vocês a imagem, não é isso, do que seria um tsunami, não é isso? Um maremoto, uma onda enorme, uma raiz de maré enorme, uma onda enorme e extremamente violenta. Para frisar isso aí que nós estamos falando, né? Eu trouxe um documentário bem legal que passou no canal Futurando, da DW, certo? E nesse canal vocês vão entender um pouco mais sobre como acontecem os terremotos, os vulcões, os abalos sísmicos, a partir de exemplos de eventos que aconteceram no planeta Terra, certo? Vamos rodar aí, produção, o vídeo. Pode rodar. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. A
As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Como vocês perceberam no vídeo, pessoal, ele frisa muito bem, né? O tsunami que aconteceu no Japão, abalos sísmicos, tremores de terra, né, que aconteceram e como que é essa dinâmica interna do planeta Terra. Espero que tenham gostado do vídeo, porque ele frisa muito bem. Então são esses fenômenos naturais internos do planeta Terra, esses agentes internos, são responsáveis pelas formas de relevo do planeta Terra. Entre os aspectos que diferenciam uma paisagem de outra estão as formas dos terrenos observados na superfície terrestre. Formas produzidas em parte pela ação dos agentes internos que modelam o relevo. Os agentes internos do relevo são fenômenos naturais que têm origem no interior da Terra. São eles o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos ou abalos sísmicos. Diversos agentes responsáveis pela produção do espaço natural e a interação com o ser humano do espaço geográfico. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima!